Aconteceu nesse último sábado o WWE Backlash de 2025 e podemos dizer, valeu a pena demais. Foi nota 10, saldo muito positivo. Um pay-per-view que tenho que dizer me lembrou as antigas. Até a pior luta do show, que foi Becky Lynch contra Lyra Valkyria, também foi uma luta boa. Foi uma luta que entreteve demais. Ou seja, não tivemos lutas ruins. E o que entregaram pra gente com John Cena versus Randy Orton foi lindo, foi epopeico, foi WWE. Pra não dizer que foi cinema. Estamos falando de John Cena e Randy Orton, dois ídolos geracionais, os maiores de sua era. Rivais literalmente desde sempre, como foi mostrado brilhantemente no vídeo promocional antes da luta, onde foi colocada uma fala de um dos responsáveis da WWE em 2002. Disse ele, tem dois caras que são muito talentosos, vejo muito futuro nesses dois. Randy Orton e John Cena eram seus nomes. A luta, é verdade, começou meio parada, mas devido a todo esse contexto, não precisava de muito para fazerem um show interessante aqui. A gente teve esse gostinho em 2016 ou 2017, agora não me lembro, em que o John Cena venceu seu 16º título no Royal Rumble contra Jay Styles, mesmo Royal Rumble que o Randy Orton foi o vencedor do combate real. Mas o reencontro desses dois não aconteceria naquele momento, e sim agora quase 10 anos depois. E foi de diversas maneiras emocionante, o público estava claramente envolvido, não só pelo Randy Orton ser dali, como também apoiando o 17 vezes campeão John Cena, o maior de todos os tempos. E esses dois caras se entendem tão bem em ringue. Igual eu falei, pode ter começado mais devagar, já pela idade dos dois e também por eles não serem os melhores em ringue, mas se a gente pode dizer que eles não sabem fazer o que há de melhor no wrestling, eles sabem fazer o que há de melhor em ser superastros da WWE. Sabem fazer exatamente o que a gente quer ver. O Randy Orton estava tão à vontade no combate, e eles dois se entendem tão bem, que uma mesa em um momento não quebrou quando ele fez o AA na mesa dos apresentadores, e o Randy teve a inteligência de improvisar e quebrar mais uma mesa. Ele estava tão tranquilo que ele parou para beber água durante o combate. Rolou esse momento, rolou o reversal de AA em RKO. Teve obviamente resistência finisher de ambos os lados, teve juiz caindo para tudo quanto é lado. Então são várias situações e momentos que você, enquanto tá assistindo isso, para e pensa, ok, isso foi maneiro, beleza, isso foi muito legal. Como por exemplo o Randy Orton largando 6 RKOs em sequência para cima dos seguranças e do Nick Aldis. E se tem uma luta que não pode ser ruim no pay-per-view é exatamente o Main Event. O Main Event pode ter o papel de estragar tudo o que aconteceu até ali, ou exatamente salvar o show. Nesse caso foi só a cereja do bolo. Pra não dizer que foi perfeito, vai, a interferência do R-Truth, apesar de esperada, aconteceu de um jeito que poderia ter sido melhor, e o Cena poderia ter ganhado a luta dando mais um ajuste de atitude, em vez de só a cintura usada na cara. Só que na verdade, mesmo acabando assim, foi muito melhor do que a luta da WrestleMania contra o Cody Rhodes. Pra ser sincero, foi melhor no geral, em todos os aspectos. Eu diria que mesmo sendo previsível a vitória do John Cena, estamos falando do Randy Orton e na casa dele. Então era mais provável uma vitória do Randy Orton hoje sobre Cena do que a do Cody contra o próprio John Cena na WrestleMania. Acho que era mais possível até do que o Gunn ter ganhado de Jey Uso. Pra ser sincero, não pareceu o último combate deles. Ok, em vários momentos pareceu, teve um tom de despedida dos dois, teve momentos que relembraram lutas anteriores. Mas, por exemplo, o Punch Kick não foi usado e teve várias oportunidades pra isso acontecer. Além de que foi uma interferência e o Randy Orton foi muito prejudicado. Fica a pulga atrás da orelha, será? Será que vai ter mais um Cena versus Randy Orton? Porque, apesar de ter sido uma boa conclusão, pareceu que faltou algo, entende? Então é uma possibilidade, quem sabe o último adversário de Cena volte a ser o Randy Orton. A gente espera que seja o Cody Rhodes, ou que o Cena simplesmente não perca seu título, mas quem sabe, talvez o Orton volte. E seja ele o cara a destronar o John Cena. Mas agora outra luta que eu queria gastar um tempo falando sobre é a do Gunther contra o Pat McAfee. Apesar de tudo que foi dito até aqui, essa que foi a minha luta favorita. Eu sei, pode parecer loucura, pode até se perguntar, Fábio, você tem alguma coisa, algum fanatismo pelo Pat McAfee? Tudo que eu sinto pelo Pat McAfee é absolutamente nada. Eu nunca tinha visto um combate dele e eu só sentia raiva de vez em quando dele fazer o Witch com Jey Uso. Mas a verdade é que agora eu sinto, os caras me convenceram mesmo com essa luta. Eu achava ela sem sentido, bota o Gunther contra caras mais interessantes. Mas não é que toda essa história com o Michael Cole ficou muito maneira? Eu não gostei dela porque foi
algo que eu nunca vi, super incrível, Pat McAfee é um gênio do ringue. Não, longe disso. O Gunther continua sendo o único gênio do ringue ali. Porém, o tanto de coisa que ela me fez pensar pro futuro do Gunther. Pensem comigo, o esperado era que o Gunther simplesmente esquachasse o Pat McAfee, quando na realidade não foi o que aconteceu. A gente teve ele mostrando superação, mostrando que não ia bater, mesmo que perdesse a vida ali. E realmente ele não bateu, ele perdeu a luta, mas foi porque ele desmaiou. Então, apesar de ter sido dominado, ele terminou aplaudido pelo público. Ou seja, foi uma luta para elevar o Pat McAfee. What the fuck? Ok, então por que eu tô falando que eu gostei dela e o que isso tem a ver com o Gunther? Tirando todas as interações com o Michael Cole que foram bem interessantes durante a storyline, o booking da luta em si, eu pensei pra mim, o Gunther vai mudar depois disso. A verdade é que ele deu tap out pro Jey Uso, igual todo o público grita agora pra ele, é o bordão do Gunther desde que ele perdeu no WrestleMania. E o tap out, um cara fraco que nem sequer é lutador, que está lutando contra ele, não desistiu, não bateu. Ele não conseguiu fazer o Pat McAfee desistir, então eu pensei, o Gunther vai despirocar depois disso. É hora do reinado de terror do Gunther. Esse cara vai destruir todo mundo. Ele já fazia um pouco disso, mas eu pensei, ele vai ficar muito mais maluco a partir daqui, mano. Ele vai interferir em combate, não tem nada a ver com ele, porque ele não tem mais o título, então, pô, ele vai sair que nem um doido. E ele ainda é o Gunther, então ele vai fazer isso e não vai ser batido. Vai virar literalmente um problema dentro do Raw, entendeu? Ou talvez uma transformação ainda maior, que eu não gostaria, mas que talvez fosse o caminho. Dele respeitando o Jey Uso. É, exatamente isso. Dele entendendo que sim, ele bateu. Porém, nada disso que eu falei agora vai acontecer. Podem esquecer, foi só pensamentos durante a luta. Porque depois do combate, o Gunther deu uma respeitada ali no Pat McAfee. Foi um gentleman, sabe? Então, sim, na verdade foi só isso. Uma lutinha pra levar o Pat McAfee. Aleatório, mas pelo menos não apaga tudo que eu senti durante o combate, que eu acho que é o mais importante, né? O que importa é a jornada. Acho que o caminho do Gunther vai ser o mais genérico possível, só que pro WWE Backlash, pra esse pay-per-view, foi muito legal pra mim de assistir. Outra situação legal, pô, 4 fatais pelo título americano. Que lutinha gostosa, cara. Leve de se acompanhar. E no final, nosso mano Lobi, Thiago Santos, bem, Fatu, Lobisomem reteve seu título americano com a ajuda do Solo Sikoa e mais um mano para a Bloodline. Foi maneirinho, achei interessante eles terem dado uma hypada no Drew McIntyre, assim, que ia ter um momento que ele ia ganhar e só não venceu porque o Damian Priest puxou o juiz. Me passou a impressão de que o Drew ainda é dominante de alguma forma, mesmo que depois eles dois tenham se anulado, o Damian Priest tenha que, de certa forma, saído por cima, dando um paraíso. Como é que é o nome do golpe dele? Lá em cima das mesas. E nem o LA Knight ficou tão mal na fita assim, porque perdeu por interferência. Eu sinto que o LA Knight é o único aí que precisa de alguma alteraçãozinha pra ficar mais interessante a partir dos próximos shows. Interessante que tá sendo também a trajetória do Daddy Dom. Venceu mais um combate contra o Penta, porque o Chad Gable veio a interferir. Eu vou aproveitar esse momento só pra falar o quão bizarro é essa storyline, porque, em teoria, o Dominic que deu o nome do grande americano pro Chad Gable, sendo que na realidade ele é o Chad Gable, então sentido zero. Zero medo. O único problema é que as coisas demoram muito pra acontecer e isso tá travando o Finn Balor. Travadas que não estão, Lyra Valkyria e Becky Lynch. Acabou de voltar Becky Lynch e já decidiu fazer heel turn. E graças às Valkyrias, Lyra Valkyria reteve seu título intercontinental. Um combatezinho que foi melhor do que eu esperava. A Becky Lynch nunca entregou os melhores combates de todos, a rainha do rolamento, só que dessa vez ela sofreu do próprio veneno. Perdeu por rolamento no final que eu não entendi absolutamente nada, mas a luta teve lá sim seus momentos emocionantes, algumas horas que eu achei que a Becky ia ganhar, outras horas que a própria Lyra escapou, ou parecia que ia ganhar mais cedo. Enfim, acho que cumpriu o papel aí de dar uma elevada na Lyra Valkyria. Eu senti assim, pelo menos. Playlist WWE aqui do lado pra você ver. Valeu, até a próxima e fui. Tchau!